bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus ilumine a todos que vão assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo, como sempre maravilhoso, possa falar aquilo que a limitação minha não consegue expressar. Primeiramente agradecendo a todos que mandaram mensagens de feliz aniversário. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho, por se lembrar da data do aniversário. E só que aproveitando tudo isso, em trazer uma palavra de Deus para cada um de vocês. O alimento espiritual, né? Precisamos do alimento da nossa carne, como também precisamos do alimento para a nossa alma, para o espírito. Algumas de vocês, no momento da sua vida, já disse assim, quando esqueceu algo, que é a velhice que está chegando, alguém que você lembra, ou talvez você disse que quando esqueceu algo, esqueceu de trazer, de falar algo, de entregar um recado, de comprar algo, deve ter falado, é a velhice que está chegando. Se eu falar para você que a memória, ela não tem nada a ver necessariamente com o teu corpo, ela não faz parte da velhice necessariamente. Eu vim trazer esse texto bíblico para trazer a revelação ao entendimento de cada um. E está lá no Apocalipse, no capítulo 3. Quando a mensagem, e todos sabem que o Apocalipse, escrito pelo o apóstolo João, e a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Falando do Senhor Jesus. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortaleça as coisas que permaneçam, que estão prontas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guardas e arrependa-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Então aqui mostra a chance, a misericórdia, a oportunidade que o próprio Senhor Jesus está dando a essa igreja, Sardes, que fazia parte da antiga Ásia Menor, que estudos relatam que ela se encontra hoje na Turquia. Mas essa igreja é uma igreja que se corrompeu, que se virou as costas para a verdade, para a palavra de Deus. Então Deus, através da misericórdia do Senhor Jesus, está entregando essa mensagem para que eles venham se arrepender. E interessante que a Bíblia diz assim: lembra-te, portanto, do que tu tens recebido ou ouvido. O que você recebe e o que você ouviu. Então lembra. Então a palavra de Deus está trazendo à memória aqui a lembrança. E assim como eu disse sobre a memória e sobre muitas das vezes o nosso corpo, a velhice. Quanto muitos de nós atribuem ao esquecimento, a amnésia, a falta de memória com a velhice. Quantos de nós já não falou isso até brincando? É uma coisa já para descontrair, às vezes a gente fala aquilo. Que muitas pessoas falam tá caduca, a pessoa esqueceu. Muitas pessoas sofrem com problema de memória, toma remédio, medicamento. Mas se eu falar para você que isso não é físico, isso é espiritual. Isso é uma coisa espiritual. Se você for pegar uma pessoa que é idosa já, e quando ela começa a esquecer
das coisas, esquecer da onde deixou as coisas. Muitas pessoas vão falar que é a idade dela que fez aquilo com ela. A idade. Porém, a Bíblia é extraordinária. A Bíblia vai falar de um acontecimento que muitos já viram falar, que já é conhecido. A Bíblia vai falar do rico e o Lázaro. Mas, primeiramente, agora imagina uma pessoa idosa que tem um problema de esquecimento, com uma pessoa que já está morta. Quando aquela pessoa está morta, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai começar a cheirar mal. Os bichos vão vir ali, vão comer aquele corpo. Por quê? Porque ela já não está mais em vida. Agora já a pessoa já na idade, ela tem a possibilidade de passar por tratamentos, passar por medicamentos e trazer um pouco da memória. Para isso, Deus deu a inteligência ao homem. Tem a medicina que trata sobre isso, sobre a memória das pessoas, para a pessoa poder ter a lembrança. Porque é muito ruim, né? Você ter uma pessoa da sua família, você viveu muitas coisas maravilhosas, marcantes com ela, e ela não conseguir lembrar. Às vezes olha um retrato, olha uma foto, e ela não consegue identificar quem é aquela pessoa, o momento que viveu com aquela pessoa. Por quê? Porque ela não consegue lembrar, porque ela está doente na memória. Mas a Bíblia vai dizer que o rico e o Lázaro, quando o rico morre e o Lázaro morre, naturalmente os seus corpos estavam caídos pelo chão. Então a Bíblia fala que Lázaro, ele vai para o paraíso, para os seios de Abraão. Já o rico, ele vai para um lugar de tormento. Nós entendemos que é o lugar, o inferno. É o lugar onde vai ser levado aquelas pessoas que não se arrepender dos seus pecados. Mas interessante nessa passagem que o rico, há vários ensinamentos nessa passagem. Eu acho interessante particularmente que o rico ainda lembra da sua família, intercede pela sua família. Mas ele ainda tem o ar de orgulho, de ser superior. Então ele diz para Abraão: Abraão, pede a Lázaro. Olha só, ainda manda pedir a Lázaro para que toque naquela água e colocasse sobre a sua língua. Então Abraão diz a ele que não tinha mais como ele fazer aquilo, porque quem estava daquele lado não poderia vir para cá e nem de lá para cá. Então ele insiste ainda em pedir para que ele voltasse e apresentasse aos seus irmãos. E Abraão fala para ele. Mas o interessante que a Bíblia vai dizer que Abraão diz ao rico assim: lembra, ele manda ele lembrar, lembra, tu teve tudo. Ele não tinha nada, ou seja, você teve tudo, você fazia tudo o que você queria. Você tinha o poder de escolha, cada um tem o poder de escolha de fazer tudo aquilo que der na telha. Teu vontade de fazer, você pode fazer. Mas tem as consequências, tem a consciência. Mas interessante que Abraão, ele manda ele lembrar, lembra. Então isso mostra o quê? A Bíblia fala que o rico e Lázaro, eles morreram. Eles estavam mortos. Então quem estava em vida, via aqueles corpos caídos ali no chão ali, não estava vendo nada. Estava vendo só o corpo. Mas a alma dele, o espírito dele, estava em consciência. Então Abraão diz para o rico, fala, lembra. Então o corpo ali morto, naturalmente ele já estava até sendo comido pelo bicho. Naturalmente até as aves do céu já pousou ali para tentar comer aquela carne ali, que acaba naturalmente se apodrecendo. Mas Abraão manda ele lembra, ou seja, como é que o corpo morto vai se lembrar se ele já está morto? Ou seja, o que vai fazer você lembrar não é o físico, mas é o espírito. Então isso mostra que o espírito que faz a lembrança. Então muitas coisas que acontecem que você não lembra
é o espiritual seu, que está abalado, que está sofrendo, que está magoado, entendeu? Então isso aqui que faz trazer a lembrança. Você pode ter 5, você pode ter 90, 100 anos, mas isso não tem nada a ver com o seu corpo físico, mas é com o teu espírito. Então isso mostra que depois de morto, aquele corpo ainda, aquela alma ainda tinha a lembrança. Então o que isso nos ensina? É a lembrança. Ela não é necessariamente a idade, o tempo vivido aqui na terra, mas é o espírito que traz a lembrança para aquele corpo, que traz a lembrança. Então aqui nessa palavra aqui, o próprio Senhor Jesus, ele está mandando, ele está fazendo que aquela igreja, aquelas pessoas daquela igreja, viesse trazer a lembrança de tudo que eles ouviram, a lembrança de tudo aquilo que eles foram ensinados, para que eles viessem ser corrigidos e se arrepender dos seus pecados. Talvez você que está ouvindo aí, que vai assistir esse vídeo, teve uma vida com Deus, tinha prazer nas coisas de Deus, tinha prazer em obedecer, de falar de Jesus para as pessoas, mas num decorrer do momento da sua vida você perdeu esse prazer, você se esqueceu de fazer essas coisas que diz respeito ao Senhor. Tinha prazer na obra de Deus, tinha aquela vontade dentro de você de fazer, você agora já não tem mais prazer das coisas de Deus. Por quê? Porque você se esqueceu de dar prioridade às coisas espirituais para dar prioridade às coisas que são terrenas. Você tem até disposição, força para fazer as coisas que são daqui. Aqui você vai para cima, aqui você divulga o que tem que divulgar daqui da terra, mas as coisas de Deus você mais não divulga. Por quê? Porque você se esqueceu. Porque você está se esquecendo da promessa de Deus na sua vida. Não esqueça dos planos de Deus na sua vida. Não esqueça dos projetos que Deus tem para a sua vida. Lembra? Deus está te chamando para lembrar. A Bíblia diz, lembra da onde que você caiu. Lembra da onde que você tropeçou, da onde que você parou. Uma pessoa que era entusiasmada. Lembra da onde você... onde tinha os olhos focados para as coisas espirituais, agora você só tem os olhos focados para as coisas terrenas. A Bíblia diz que há uma cidadania lá no céu. Sim, nosso corpo habita aqui, nós temos prioridade aqui, temos objetivo aqui, mas tudo isso aqui vai passar. Eu sempre falo, até nas minhas mensagens, nos meus evangelismos, que aquilo que você vê vai acabar, mas aquilo que você não vê é eterno. Então lembra da onde você tropeçou, da onde você caiu. Lembra daquela época que você tinha entusiasmo de falar de Jesus. Hoje você não fala mais de Jesus, fala as coisas que são do mundo. As coisas do mundo, você tem prazer, você ainda briga, discute para falar, mas das coisas de Deus você perdeu aquele entusiasmo. Então lembra, o Senhor Jesus está chamando para lembrar. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo tinha tudo, tinha os benefícios com seu pai, mas ele queria conhecer esse mundo. E quantos que um dia já teve um encontro com Deus, já teve um encontro com o Senhor? Pessoas até que nunca teve, mas viram pessoas que teve, até se inspirou, mas aquela pessoa que um dia teve encontro, saiu dos caminhos do Senhor, se desviou do caminho do Senhor para conhecer as coisas desse mundo, para dar prioridade, talvez deu prioridade, mas as coisas desse mundo foi morto espiritualmente. Como aquele filho pródigo que se afastou, ficou comendo comida de porcos, teve uma vida humilhante, gastou tudo que tinha, viveu uma vida que foi só de humilhação, mas a Bíblia diz que ele lembrou, ou seja, os servos do meu Senhor, ele está vivendo melhor do que eu, que sou filho. Então ele decide voltar, mas passou por um período de sofrimento, ele voltou. Mas o que fez ele voltar? Ele lembrou do tempo que ele passou na presença. Então lembra dos tempos que você vivia na presença de Deus.
Lembra dos tempos que você tinha prazer de estar falando das coisas que são de Deus. Hoje, pelo fato de ter se afastado, algo fez você se afastar, e isso você perdeu o prazer, perdeu o apetite. Mas lembra do Senhor. A Bíblia vai falar que o nosso Deus, ele fez uma nova aliança. Fez uma aliança com o teu povo, com teus filhos. Talvez você nunca fez essa aliança, tem vontade, faça essa aliança com Deus. Lembra do sacrifício do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele povo lá do passado que vivia da lei, que quando era pego no ato do pecado e quando era julgado por uma ou duas testemunhas, era condenado. Muitos eram apedrejados. Então, se naquele tempo a punição era dura, agora imagina aquele que rejeitar o Filho do Homem. A punição será maior. Só que a punição não é necessariamente no seu corpo físico, mas é espiritual. Quando você vira as costas para as coisas que são de Deus, para as coisas que são espirituais, não lembra mais das coisas que são de Deus, você acaba morrendo espiritualmente. Ou seja, a morte espiritualmente muitas das vezes se torna apostasia, você perde o apetite, você acaba desprezando as coisas que são de Deus, porque você não quer mais lembrar das coisas que são dele, você virou as costas para as coisas que são de Deus e está morto espiritualmente. Está vivo, o corpo está aqui, mas a tua alma está longe. Aí que tentamos se preencher com as coisas desse mundo, tentamos nos preencher com as coisas daqui dessa terra, mas só de aparência. Às vezes rimos. A Bíblia, ela é tão maravilhosa que lá em Tiago a Bíblia diz assim, ó: aquele que ri, chorai, lamentai. Então o escritor, ele está orientando a chorar, a lamentar. Por causa de quê? Mas embaixo ele segue: humilhai-vos. Ou seja, muitas das vezes você, por fato de ter esquecido de Deus, hoje você ri, mas é aquela risada forçada, uma risada que por dentro você mostra um riso, mas por fora mostra um riso, mas por dentro você está com a alma abalada, sofrendo, porque você está afastada da presença de Deus. Mas o Senhor, como Ele fez com essa igreja, Ele está falando para você também. Lembra da onde você caiu. Lembra da onde Deus te tirou. Às vezes você viveu uma vida de humilhação, de vício, de prostituição. Deus te tirou. Talvez você está se inclinando para voltar para lá, mas Deus está dizendo: lembra, para que você não venha parar. E se você parou, Deus está te chamando. A mão dele está estendida. A Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa socorrer. Ela está estendida. Então ela está estendida para você. Só que Ele quer que você lembre. Assim como eu disse nessa mensagem, que independente do tempo que você viveu, de anos, não é o teu corpo físico, mas é o teu espírito. Faça o esforço, lembra-te. Porque o Senhor nunca se esqueceu de você. O Senhor jamais vai se esquecer de você. Independente daquilo que você fez, errou, da forma que você se afastou dele, Ele só está querendo que você se arrependa dos seus pecados e lembra e volte para Ele. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para todo sempre. E aqueles que são humildes, a graça aumenta. Então se humilhe perante ao Senhor. Lembra da onde caiu. Lembra da onde começou a se inclinar para os caminhos errados e se volta para o Senhor. Porque Ele é autor, consumador da sua fé, da sua vida. Se você está ainda aí porque o Senhor está tendo misericórdia de você. Talvez uma pessoa que está intercedendo por você, que tinha estima por você, que até às vezes intercede lembrando do passado que você teve com Deus. Então volte para o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar, que o Espírito de Deus possa falar no espírito de cada um,
aquilo que a limitação minha não conseguiu falar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.